Audição de 1999, dirigido por Takashi Miike, é considerado por muitos um dos filmes mais perturbadores da história do cinema japonês. Depois de eu ter visto esse filme algumas vezes e ter revisto ele muito recentemente de uma maneira mais profunda, analisando mais as nuances daqueles personagens e aquelas temáticas que muitas vezes parece que temos um filme de terror, temos perturbação, temos tortura, mas ele vai muito, mas muito além disso, e a gente vai explorar tudo isso aqui. Eu vou provar para vocês do porquê que esse filme é tão perturbador assim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar dele. A gente vai falar de Audition, ou Audição, do Takashi Miike de 1999, um realizador que já fez muita coisa. Esse cara já dirigiu muito filme. E aí a gente fala de Gozu, de It the Killer, entre vários outros. O meu preferido do Takashi Miike, sem pensar muito, é o Audition, tá? Eu gosto demais desse filme. Parece que cada vez que eu assisto esse filme eu gosto mais ainda. E cada vez que eu assisto, pra mim, ele se firma como o filme mais perturbador do cinema japonês. Eu já fiz uma análise tradicional desse filme há 3 anos, tá? Esse vídeo ele vai ser diferente, porque a gente vai adentrar essas temáticas, a gente vai nas entranhas de verdade de Audição para tentar entender um pouquinho mais esses personagens, o que acontece e o porquê que esse filme é tão brilhante assim. E só estamos adentrando tão fundo assim nessa obra hoje graças à Fílmica, tá? Sim, meus amigos, aquele que pra mim é o melhor filme de Takashi Miike está lá no catálogo da Fílmica para você assistir agora mesmo. Ele, Onibaba, Akira, Creepy e tantos outros filmes do gênero e tantos outros gêneros estão por lá também. A Fílmica agora tem aplicativo nas TVs Samsung e LG, o que vai permitir que você assista esses filmaços na sua TV, no conforto da sua casa, e você vai precisar, tá? Para ver esses filmes pesados aqui, você tem que estar confortável. Tem cupom especial de desconto do Refúgio, que vai melhorar ainda mais a coisa. Refúgio Cult, do jeitinho que tá escrito aqui, que vai te dar 20% de desconto e você vai pagar apenas R$ 96 no plano anual. É isso mesmo, R$ 96 para um ano inteiro de filmes. Ou se você preferir pagar via Pix, tem promoção também no passe anual, em que você paga apenas R$ 100. Além de conhecer mais a interface, o catálogo, e prepare-se para ver muita coisa boa e conhecer o melhor do cinema mundial lá na Fílmica, link na descrição. O amor dói, a expectativa dói, o controle dói, a busca pelo ideal, pela perfeição dói, e a Audição mostra tudo isso de uma maneira poética, bizarra, brutal, mas ele mostra. E quando sobem os créditos, a pessoa que tá vendo pela primeira vez fica chocada, fica ali embasbacada, principalmente por conta daquele último ato, tudo que acontece, né? E depois de ver o filme por várias vezes, como eu disse pra vocês, eu tenho a certeza de que ele fala de tanta coisa, como luto, solidão, abuso, controle, amor, abandono, perfeição, traumas. Em Audição a gente segue Aoyama, um cara ali por volta de 40 anos, que está prestes a perder a sua esposa. Sua esposa está no leito da morte. Ele assiste a esposa morrer nessa primeira cena, que é uma cena já muito bonita, muito delicada, melodramática, mas equilibradamente e muito belíssima de se assistir. A maneira como o Takashi Miike dirige nessa cena, ele impõe essa sensibilidade, ele demonstra a tristeza ali, sem precisar muito do cara chorar pra caramba, mas a tristeza tá no olhar dele, e aí tá num finalzinho de tarde, onde a luz tá batendo, né, no rosto ali, no leito dessa mulher, e o filhinho dele, que é criança, chega bem na hora, logo após
que a esposa dele morre para entregar um presente para a mãe, mas foi tarde demais. E aí, é bizarro até a gente falar isso, né? Porque você vê esse filme, essa cena, essa sequência, e até a primeira metade do filme, que tem essa vibe mais dramática, mais de romance, e depois, em como o filme ele vai, quebrando tudo que você foi apresentado até então, mas ele faz de uma maneira tão brilhante. E eu vejo muita gente, inclusive, reclamando da primeira metade, falando que a primeira metade desse filme, ela é lenta e ela invoca muito esse negócio do drama e dá muita atenção pra isso e tal. Mas, cara, é essencial isso aqui, pelo amor de Deus, essa construção desses personagens, essa sensibilidade deles, essa complexidade das intenções que eles querem ali, dessa paixonite e tal, pra depois te deixar bem acostumado, bem confortável com isso e te dar vários tapas na cara logo em seguida. A Audição é uma adaptação de um livro de mesmo nome do Ryu Murakami, e eu acho que essa adaptação do Takashi Miike consegue trazer toda a visceralidade, toda a violência daquela narrativa, daquela história, né, daquelas cenas que muitas vezes, quando só tá nas páginas, né, parece uma coisa um pouco difícil de se adaptar de uma forma tão grotesca como ele faz aqui. E ele, em grande maioria, consegue muito bem. 7 anos se passam, Aoyama tá pescando ali com o filho dele, que agora é adolescente. Ele e Shigeruko, o filho, tem uma relação legal ali, leve, tranquila, né? Essa cena da pescaria, depois que o tempo passa, ela é essencial, porque a semiótica grita aqui, ela nem é muito escondida. Aoyama está pegando um peixe, ele pega um peixão e depois ele vai pescar. Mas ele vai querer pescar o amor da sua vida, ou melhor dizendo, o amor da vida dele morreu. Ele passou esses 7 anos com esse buraco, com essa coisa do luto, e a gente percebe muito isso, né? Essa coisa do luto é muito triste, conversa muito com o lado de cá da tela, né? Que às vezes uma pessoa muito importante pra gente vai e parece que uma parte da gente, da nossa vida vai junto, e essa parte ela não pode ser preenchida. Tem gente que vive a vida toda sem conseguir reconstruir essa parte, reestabelecer essa parte. Para o Aoyama aqui, demorou cerca de 7 anos, né? Ele e o filho falando e tal, ele falando com o filho falando, você precisa casar, você tá ficando velho, né? Vai cuidar da sua vida, eu daqui a pouco tô saindo de casa. A Aoyama tá conversando com um amigo dele, fala pro amigo, preciso casar, mas é aquele papo, né? De homem velho, não de homem velho, de homem geral, né? Que, eu preciso da mulher ideal, eu preciso da mulher assim, assim, assado, mulher perfeita, não sei o quê. A Aoyama é desse jeito também. Um amigo dele que trabalha com casting ali, né, com negócio de filme, selecionar atrizes, atores e tal, ele fala, tô com um projeto de um filme que tá meio engavetado, vamos armar uma audição e você vai escolher ali a protagonista do filme, entre aspas, mas não é nem um filme que tá garantido que vai existir, mas só pra você ver se consegue achar o seu novo amor pra preencher esse espaço aí no seu coração. O Aoyama, ele se sente meio estranho, ele fica meio desconfortável com aquilo, né? Mas ele fala o quê? Ele fala, sim, bora lá, por que não? Né? Vou conseguir analisar, avaliar todas as candidatas aí, ter essa coisa do controle, né? Que é muito importante aqui. E assim eles fazem, tem todo um processo ali, ele vai analisar várias fichas das candidatas, ele precisa selecionar 30, né? Para fazer uma filtragem também. Quando ele tá ali, né, tomando um cafezinho, cai uma gota de café em uma das fichas. É na ficha de uma tal de Azami, uma moça de 24 anos, muito bonita, com uma certa serenidade no olhar, uma serenidade hipnotizante. E o Aoyama fica encantado com ela ali. Ele seleciona as 30, começa o processo de audição, que é também um núcleo levinho, despretensioso, mas que também diz muita coisa sobre aqueles personagens, as suas intenções. Tanto é que o próprio protagonista, ele fala, né, ele tá fazendo, mas ele fala, eu tô me sentindo um criminoso fazendo isso aqui, isso é errado. E o amigo dele fala, para com isso, só nós dois estamos sabendo, ninguém precisa saber, etc, etc.
E aí, no processo de audição, a gente vê pessoas sapateando, as mulheres sapateando, mulher dançando, mulher jogando no chão, mulher tirando a roupa. Aquele mundo, aquelas mulheres ali, ó, estavam na palma da mão daqueles caras, né? O sentimento ali de poder sobre elas, etc. Mas é só quando a Azami entra na audição, né, depois de, sei lá, 29 mulheres, ela foi quase a última, a penúltima, sei lá, que o coração de Aoyama bate muito forte, ele fica encantado. Essa presença da Azami é uma presença que ela permeia entre o angelical e o fantasmagórico. Desde a primeira cena, desde da fala dela suave, doce, mas de um olhar meio obscuro, sabe? Um negócio meio ali que parece que vai te engolir. E olha que esse foi o primeiro filme da atriz Eiji Shina, que acredite se quiser, é uma atriz japonesa, tá? E ela manda muito bem nesse minimalismo dessa personagem, mas nos momentos que ela precisa ser mais intensa, ou se ela vai ser, né? É engraçado que ainda nessa cena da audição, o Aoyama fala com ela, ele já leu a ficha dela, sabe que ela é uma ex-bailarina que machucou, não conseguiu seguir o sonho dela e por isso ela é uma pessoa melancólica porque não pôde ir adiante. E nesse momento, os dois protagonistas ali, ele e ela, eles falam, né, que essa situação dela, né, como ela não tinha muito o que fazer e só aceitar algo que estava fora do controle dela, esse machucado e ela não poder seguir carreira internacional de bailarina, e o que restava para ela era a aceitação. Mas lembre que antes disso, mais uma vez, a palavra controle foi usada aqui e ela é muito importante para essa história, né? É muito interessante como o Takashi Miike ele consegue fluir na direção, nessa narrativa, entre esse romance dos dois personagens ali, a Azami e o Aoyama. É uma coisa até meio Manuel Carlos, uma novela de Manuel Carlos em alguns momentos, e eu não tô brincando não, tá? Remete ali na hora, tipo, eles num restaurantinho, tocando um pianinho, né, na trilha sonora, e aí eles sorridentes, eles se divertindo, né, porque depois sim, o Aoyama chama ela pra sair, ela aceita, eles vão se encontrando algumas vezes, ele tá interessadíssimo, ela parece também, né, ser recíproca, e aí eles vão andar pela multidão, nas ruas, e o Manuel Carlos e aquela vibe rolando. E isso claramente é uma coisa que o livro ele consegue trazer ali as descrições, mas, por exemplo, o filme ele traz esse aspecto visual, ele mostra pra gente imageticamente essas reações românticas deles, enfatizadas pelo quê? Tanto pelo filtro da imagem que parece um sonho ali, digamos, eles estavam vivendo o sonho deles, com aquela coisa levemente embaçada, quanto com a trilha sonora, como eu enfatizei. E entre essa construção mais melodramática, a gente já tem indícios. Por exemplo, o amigo do Aoyama vai ligar ali para uma referência que a Azami deu de um cara de uma gravadora e descobre que o cara já não tá nessa gravadora mais e que ele já tá desaparecido há 1 ano. Seria uma suposta red flag, mas o Aoyama, ele não quer nem saber. Ah, foi um mal entendido, o cara sumiu, ela não sabia disso. E após esses mínimos detalhes que vai introduzindo lentamente um certo suspense no filme, a gente vai tendo a inserção de cenas também muito rápidas da Azami finalmente. Pra mim são cenas assustadoras, assim, quando ela tá do lado de um telefone, esperando o Aoyama ligar pra ela, tem um saco com alguma coisa ou alguém ali fechado e se mexendo, e aí finalmente quando o Aoyama decide ligar pra ela novamente, e o risinho dela ali com a cabeça baixa, isso aqui é sensacional. Aqui, finalmente, depois de um certo tempo, o filme não esconde que a Azami tem um lado muito perturbador, que dava até pra gente sentir, porque aquela pessoa angelical, doce demais, porque, né, mais uma vez, mérito da atriz de trazer toda essa inocência, aquela coisa bobinha, e que de repente, meu amigo, por dentro ali
E perceba como o Aoyama, ele tem muito essa coisa de que ele tá salvando aquela mulher. Ele se sente o herói. O cara, né, o ego já tá lá daquele jeito. Beleza, né? Todo mundo merece amar, ele merece uma nova chance, uma nova pessoa, ele merece ser feliz. Mas o lance é que essa perspectiva de salvador e, nossa, essa é a mulher perfeita, essa é a mulher jovem que eu vou conseguir moldar, que conversa muito com o real também. Isso é muito mérito do ator Ryu Ishibashi, que tá muito bem aqui também, que faz o nosso protagonista. E o Ryu Ishibashi, pra mim, ele é, sei lá, o Tony Ramos japonês, né? Ele tem essa coisa do cara, né, ali que é pai de família, né, que é aquele cara respeitoso, mas também que tem ali as suas exigências, tem ali as suas complexidades. A Aoyama finalmente leva a Azami para um lugarzinho para eles passarem final de semana. Eles estão num quarto, enquanto ele tá lá falando, vamos jantar, vamos fazer tal coisa e tal, ela já está se despindo, algo que impressiona o cara. Ela se deita, né? A direção aqui é muito sensível nessa abordagem também do momento mais intenso, mais romântico deles. E ela vai mostrar as cicatrizes dela na perna, cicatrizes de violência que ela sofreu ainda quando era muito jovem, ainda quando era criança. E perceba que tem um detalhe que transforma essa cena muito perturbadora, porque na hora que eles vão se abraçar ali na cama e que o lençol sobe, é como se fosse um saco se fechando. O barulho é de um saco se fechando repentinamente. Como se a Aoyama tivesse sido definitivamente capturado por Azami ali. Quando o nosso Tony Ramos japonês acorda, ele vê que a Azami já não tá mais ali, que ela se foi. Ele vai falar com o cara do hotel, fala, não, ela se foi. Ele não entende nada, mas como assim? A gente tava bem, a gente tava interagindo e tal. E o cara fica perdidaço. E aí aquela coisa, né? O cara já tava arriadaço, aí é que ele fica arriado mais ainda, porque ele foi abandonado, a mulher simplesmente, né, deu a chave ali e saiu vazado. A partir desse momento, perceba como o filme, ele dá um passo mesmo pro terror. Aqui a gente adentra pra valer a questão do terror, que vinha se aproximando como terror psicológico, e ele vai tomando formas diferentes, ele vai se moldando ali, com terror físico também, com terror visual. Por quê? Porque o Aoyama vai atrás de procurar a Azami. E aí ele vai lá na escola antiga de balé, onde ela supostamente praticava balé. Uma cena bem estranha, né? Porque é um lugar todo abandonado e tem um velho de cadeira de rodas tocando piano. Inclusive, esteticamente, essas cenas são muito atrativas. Aquela coisa meio amarelada, meio antiga, né? Como se nosso protagonista ele tivesse entrado em outra época, e talvez ele tenha entrado, né? E aí ele vai falar lá com o velho extremamente esquisito. Detalhe que ao lado desse velho dando risada e fazendo chacota, tinha uns ferrinhos ali de fogo, né? E ali a gente já fica claro, né, que ele era abusador da Azami, que ele inclusive usava aqueles ferros para queimar a mulher, né? Ela tinha ali várias marcas na perna. Outra cena parecida é quando o Aoyama vai lá no bar em que a Azami disse que trabalhava de vez em quando, e adivinha, o bar já tá fechado há mais de ano, o dono morreu, foi encontrado ali com várias partes do corpo. O cara que conta, né, inclusive é uma cena que dá um desconforto, porque o próprio cara que tá contando a história do que aconteceu, né, ele parece uma figura bem normal, mas ainda ameaçadora, né? E o nosso protagonista, ele assusta só com as palavras daquele cara, e ele consegue visualizar o que o cara tá contando pra ele, né? As partes espalhadas ali que foram encontradas do cara, língua, dedos, tinha até dedo a mais do cara. E é quando a Aoyama chega em casa que o último ato começa, e que traumatizou muita gente, diria assim, e que é a cereja de cocô daquele bolo, né? Porque o cachorrinho dele sumiu. O filho dele foi dormir na casa, felizmente, né, do coleguinha dele. Aoyama, triste, melancólico, toma ali uma bebida que claramente está batizada, né? Ele fica tonto, ele cai, e aí é muito legal que no processo de queda
do Aoyama, ele tem pesadelos e delírios, né, que o filme faz numa montagem caótica e que entrega através da percepção do Aoyama e do que não foi nos dito no decorrer do filme todo, mas naquela queda dele até ele atingir o chão, a gente passa por tudo. Então ele vislumbra nesse delírio dele os abusos que a Azami passou na infância, na adolescência, intercalando com momentos que ele tá conversando com ela no estilo Manuel Carlos, e esse estilo é quebrado, com paredes vermelhas, a esposa dele falecida aparece nesse delírio / pesadelo, e aí tudo fica muito mais estranho. E uma das cenas mais nojentas desse filme, quando ele se vê, o Aoyama, na casa abandonada lá da Azami. A figura que tava naquele saco na casa dela sai, é um cara que tá sem os dedos, sem orelha, sem língua, ele era mantido lá em cativeiro, né, todo sujo, e simplesmente a Azami dá pra ele se alimentar um vômito dela. Sim, é isso mesmo. E tal qual um cachorrinho, ele se alimenta. Depois dessa espiral de imagens bizarras, né, ele finalmente cai, ele volta ao momento presente. A gente vê que a Azami está ali, ela está se preparando, ela está botando ali o avental preto dela, as luvas dela, né, que é algo até bem clássico, bem marcante do filme. Ah, inclusive uma coisa que infelizmente eu vou ter que falar para vocês, tá? O cachorrinho de Aoyama morreu. Eles mostram ali 2 segundinhos o cachorrinho morto, porque a Azami deu fim no bichinho. E aí, assim, tudo isso que a gente viu, todo aquele sonho que parecia que o nosso protagonista estava vivendo, aquele romance, meu Deus, finalmente eu encontrei essa mulher, quem sabe agora eu preencho aquele vazio, aquele espaço, ao mesmo tempo que eu consigo ter o controle que eu busco, né? E depois o negócio foi bagunçando, com ela se ausentando, com ela abandonando, até chegar a esse momento em que a Azami estava no controle, né? Que a Azami, você queria me amar? Agora a Azami, né? Ela ela explica ali pro Aoyama, né, que ele tá paralisado, mas os nervos dele ainda estão funcionando, ele não consegue se mexer, porém ele consegue sentir tudo. E tudo ela vai falando de maneira ainda sensível, sutil, leve, daquele jeitinho que deixa ainda mais assustador, o que deixa ainda mais bizarro. Ela começa uma sessão de tortura, ela pega umas agulhas enormes e vai ali enfiando e ainda cantando, né? O kiri, 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 que é um negócio que não tem como, não sai da cabeça. E aí, bota nos peitos, nos olhos, né, pega ali um negócio, prende o calcanhar dele e começa a serrar com uma linha, com um negócio, e vai rindo no processo até tirar um pé. E quando a Azami vai começar o outro pé ali a serrar, o filho dele chega, presencia aquilo ali, a Azami dá a volta, pega um spray ali, na hora que ela vai dar com o spray no menino, mais uma vez, Aoyama, ele entra ali num delírio, né? E ele acorda naquela cena do hotel, onde ela tinha abandonado ele, mas ela agora estava lá. Ela estava dormindo com ele ao lado dele. Tudo não passava de um pesadelo, só que não, né? O pesadelo, ele era real. Logo, Aoyama volta, tá rolando aquilo. Ela vai dar com spray no rapaz, no menininho. Ele consegue se proteger, ele sobe um lance de escadas ali correndo dela, ela vai atrás, ele dá um pontapé na Azami, ela cai escada abaixo, e aí a gente só vê o pescoço dela virado, né, e o ossinho assim, ó, dando seta. Sim, esse era o fim de Azami. O filho do Aoyama liga, né, pra polícia, pra ambulância, ele ainda tá vivo, tá em choque, né, o Aoyama. Esse plano é muito interessante, né, porque o Aoyama tá deitado, olhando pro cadáver da Azami, mas ele enxerga o cadáver dela falando com ele, falando como ela tava esperando a ligação dele há tanto tempo, como ela precisava dele. E ele olha pra ela chorando, tipo assim, decepcionado, falando, pô, você estragou tudo, como se
tá, você tirou um pé meu, eu teria aceitado, não precisava você ter morrido. Olha só, eu ficava com um pé só e a gente podia ficar de boa, mas acho que estava um pouco tarde, Aoyama. E a última cena é da Azami menininha calçando ali a sua sapatilha, coisa que era ela mesma fala que era uma fuga dela, né? E é bizarro, porque ela menciona uma certa hora que na família ela sofria abusos, e aí a única forma dela escapar daquilo era quando ela dançava, e aí quando ela dançava, ela era abusada pelo professor, ou seja, né, a vida era um inferno, ninguém prestava e a menina quebrou, surtava, enfim. São várias questões psicológicas que foram se acumulando muito provavelmente durante os anos de vida dela até ela chegar a esse ponto, né? Fim de audição, e aí vem muito essa coisa, né, dela fazer essas torturas com homens que um dia abusaram dela e que agora ela se vingava sendo o demônio na vida daqueles caras. Digamos que no caso do Aoyama, por mais que o método que ele foi procurar, né, a Azami é bastante duvidoso, questionável e ruim, né? Mas digamos que ela exagerou um pouquinho de torturar e tirar os pés do cara e tal. Era tipo, se ela conhecesse um cara, o cara, sei lá, ligasse a cobrar pra Azami, ela ia lá, ia torturar esse maluco e fazer aquelas atrocidades e tal. Não existe perfeição, não existe o ideal, a busca por esse ideal pode machucar, pode matar, digamos assim. Né, a gente pode fazer essa semiótica de que o amor ele é perigoso, de que o amor ele pode matar, assim como aquela palavrinha que eu falei, né, o controle. Essa é mais uma visão, mais uma perspectiva de Audição, que é um filme que dava pra gente falar talvez mais uns 40, 50 minutos aqui. E lembrando, tá? Essa obra maravilhosa tá agora lá no catálogo da Filmica pra você assistir. O link tá aqui embaixo. E não só Audição, mas tantos outros filmes, né? Os filmes do Kurosawa estão por lá também. Filmes que vão entrando, tá? O catálogo vai se atualizando, então conheça já a Filmica aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tá aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.